Fala, torcida gloriosa, mais informações de nosso Botafogo. E o Botafogo continua em busca de reforço aí para melhorar o setor ofensivo. Eu acredito que o setor defensivo também. Porém, o Botafogo vai avaliar se precisa de um volante de peso. E também vale lembrar que o Botafogo muito provavelmente pode perder o Gregory agora, tá, gente? O Gregory pode deixar o Botafogo, a gente vai falar sobre isso já já. Mas, por favor, antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. E logo após a matéria eu volto para falar com vocês sobre isso. Fluminense, Flamengo e Vasco garantidos então nas oitavas da Copa do Brasil. Agora falta o Botafogo, né? Se bem que já tá quase lá, né? Hoje, 9h30 da noite, pega o Capital para confirmar essa vaga. Na ida venceu 4-0. Tá perto ou não tá? André Barroso, para conversar com a gente direto lá da Capital Federal, trazendo as notícias desse jogo. Fala aí, André, tudo bem, cara? Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Botafogo chegou ontem à noite a Brasília com a classificação encaminhada. Os jogadores foram muito festejados pela torcida no hotel. Tem muito botafoguense aqui em Brasília e com esses 4-0 no jogo de ida, o técnico Renato Paiva vai poder rodar o time, preservar jogadores, dar oportunidades para a garotada. Tem muita gente do departamento médico também, como o Alexander Barbosa, Savarino, Arthur. A gente vai dar uma olhada então no campinho com a provável escalação do Botafogo para hoje. Léo Link no gol, Matheus Ponte, Jair, Danilo Barbosa, Alex Telles ou Marçal na esquerda, Alan, Patrick de Paula ou Newton, Natan Fernandes, Jefinho, Santi Rodrigues, Juan Cruz ou Elias Manuel. Esse aí deve ser o Botafogo para essa partida de hoje contra o Capital aqui no Mané Garrincha. Então, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, tá certo, Escobar? Um abraço para você, para todo mundo que está com a gente. Outro para você, André Barroso, e a todos aí da Globo Brasília. Sempre um prazer contar com vocês. Um abração. Ó, tem uns caras interessantes para você, torcedor do Botafogo, ficar de olho nesse jogo de hoje, tá? Goleiro Léo Link, lembra? Veio do Atlético Paranaense, bom goleiro, até agora teve poucas chances. O Santi Rodrigues chegou badalado, mas até agora não conseguiu se destacar muito. E dois atacantes também, que ainda estão buscando o primeiro gol pelo Botafogo. O Natan Fernandes, que tem entrado mais, e o Elias Manuel. Esse realmente não tem tido oportunidade. Vai ser legal vê-lo em ação. O Botafogo foi recebido com festa em Brasília para a partida contra o Capital às 9h30 da noite no Mané Garrincha. Os jogadores pararam para falar com torcedores que estavam na porta do hotel e mostraram que o alvinegro deve, mais uma vez, ter o apoio de sua torcida no Distrito Federal. O alvinegro tem larga vantagem para se classificar às oitavas da Copa do Brasil após golear por 4-0 na ida. E o técnico Renato Paiva terá muitas mudanças no grupo com 7 desfalques, entre jogadores lesionados e poupados pela maratona de jogos. Léo Link deve ser o titular no gol. Já no ataque, Santi Rodrigues e Natan Fernandes podem ganhar oportunidade. Mesmo com ampla vantagem e um time alternativo, uma coisa é certa: o 12º jogador estará presente no Mané Garrincha. Um beijo, pessoal de Brasília. Em Brasília tem uma torcida do Rio muito forte, né? Os 4 do Rio são muito fortes por lá. E o meu fogão também. Tem muito botafoguense em Brasília. Sempre que joga no Mané Garrincha é uma recepção calorosa. Vene Casagrande, a gente já vai bater esse papo aí sobre esse jogo, que eu tô bem ansiosa. Mas o assunto de ontem, e a gente comentou isso bem brevemente aqui, foi o Wendel, né? O Botafogo emitiu uma nota, nós já falamos por aqui, que o Wendel não vem mais para o Botafogo. Foi uma questão geopolítica, explicamos toda essa situação. Ou seja, não foi uma escolha do Zenit, uma escolha do Botafogo. Foi uma questão geopolítica, uma sanção que acontece ali, internacional. O John Textor é americano e dono do Botafogo. O Zenit fica na Rússia. E o dono do Zenit está na lista lá das sanções internacionais entre Estados Unidos e Rússia. Então é uma coisa além do futebol. E aí, o que a gente percebeu é que o jogador foi pego de surpresa, né? Ele ontem até falou, me corrija aí, por favor, eu acho que foi pro Globoesporte.com, pros colegas. Foi uma nota oficial. Foi uma nota oficial. Então foi uma nota pro GE ou foi uma... Não. Foi primeiro pro GE, depois ele... Eu também recebi essa nota oficial do jogador. Então, o que acontece, Vene? Ele falou que ele foi surpreendido, né? Você acha que nessa situação toda o jogador pode, sei lá, processar o Botafogo? O que você sabe dessa história pelo olhar do Wendel? Pelo olhar do Wendel. Eu nem lembro se eu comentei isso aqui ontem, mas inclusive ele está no Rio de Janeiro.
porque ele está lesionado, ele veio para o Rio de Janeiro já para adiantar toda a situação dele, questão de logística, mudança. Ele estava muito animado com a possibilidade de jogar com a camisa do Botafogo. A gente também, Wendel, a gente também estava animado. Rio de Janeiro, ele estava muito animado, ele ficou muito frustrado. Isso vai fazer com que o jogador tome alguma decisão jurídica. Por exemplo, eu estou vendo muita gente noticiar dizendo que o Wendel vai à FIFA para entrar no processo contra o Botafogo por conta dessa situação. Não, o Wendel não vai fazer nada disso. Ele deixa muito claro na nota oficial que ele ficou frustrado, surpreso, não esperava, estava contente com a possibilidade de vestir a camisa do Botafogo, mas ele não vai tomar nenhuma ação jurídica. Ele entende que isso aí é um assunto entre os dois clubes. E o Zenit vai fazer alguma coisa contra o Botafogo? Isso eu não posso garantir. Isso aí é com o clube russo. Agora, em relação ao jogador, não, ele não vai fazer nada. O que ele vai fazer é se reapresentar novamente ao Zenit, continuar o tratamento da lesão que ele teve e assim a vida dele vai seguir. Ô, Pedrosa, será que o jogador não vai tentar buscar, então, um outro clube brasileiro? Porque quando a gente trabalha com expectativa, e a gente fala de expectativa familiar também, né? Sim. Se ele tinha uma intenção, uma vontade de se debruçar no projeto Botafogo, ele pensou em morar no Rio de Janeiro, em trazer a família dele pra cá, enfim, tudo isso, né? Será que ele pode buscar um caminho aí de sair realmente do Zenit e chegar para o Brasil? Eu acho que Que é um problema do Botafogo, porque o John é americano, como teve no ano passado com o Vasco pela 777. Mas os outros clubes brasileiros não têm esse compromisso, essa restrição. né? Não, cara, eu acho que o Wendel deve ter tido uma quebra de expectativa justamente porque ele já está há um tempo na Rússia, se eu não me engano, há 4 anos praticamente na Rússia que ele está. E, obviamente, o clima é diferente, os amigos estão aqui, ele é daqui do Rio de Janeiro, ele é um jogador que foi criado lá no Fluminense, então ele sabe como é que as coisas funcionam aqui. Ele está vivendo um grande momento da carreira dele, iria disputar um super mundial com o Botafogo. Obviamente também viria para uma equipe que vai disputar títulos importantes com o projeto que o Botafogo tem desde 2022 aí dessa nova SAF. Então, assim, é uma frustração muito grande em todos os âmbitos. Âmbito familiar, âmbito de ciclo de amizade, temperatura que as pessoas acham que é brincadeira, mas o cara quando sai daqui vai viver o frio lá... Cara, é completamente diferente, isso também é diferente pro cara. Então, assim, sem dúvida alguma deve ter sido uma frustração enorme pro Wendel, mas o Botafogo não tem culpa. E o dinheiro do Luiz Henrique, que é o mesmo time, né? Que é o Zenit, o Vene, porque o Luiz Henrique foi vendido para esse time que é o Wendel, né? Então, essa negociação já aconteceu. Antes de acontecer a sanção ao dono lá do Zenit, a negociação já tinha feito. E o dinheiro da venda do Luiz Henrique vai para o caixa da Eagle, que é a empresa do John Textor. E não necessariamente vai para o caixa do Botafogo. Então, assim, isso aí já aconteceu. Como já havia acontecido, não tem como você voltar atrás no negócio. Por exemplo, o Arthur, ele não vai ser devolvido ao Zenit. O Luiz Henrique não vai ser devolvido ao Botafogo. O dinheiro dessas negociações foram para o caixa da Eagle. O que o John Textor vai fazer com esse dinheiro, eu não sei. Se ele vai investir no Lyon, se ele vai investir no Botafogo, mas essas negociações já foram feitas. Então, em relação ao Wendel, obviamente não aconteceu, porque ainda ia acontecer, ele ainda ia se apresentar ao Botafogo. Então, é basicamente isso. Tá, galera, então vamos começar aqui falando do Gregory, né? Possivelmente o Gregory pode sair do Botafogo, por quê? Porque o Al Rayyan, o clube do ex-técnico do Botafogo, do Arthur Jorge, ele já sinalizou positivamente que que vai pagar a multa do Gregory. Se isso acontecer, possível não, é óbvio, né? Se o Al Rayyan pagar a multa rescisória do Gregory, o Gregory vai deixar o Botafogo e vai jogar lá para a Arábia, para lá, tá? Então, assim, para começar falando do Wendel, é bom entender essa questão. Por quê? Porque automaticamente o Botafogo precisaria de um volante ali, né, a nível de qualidade. Então, a gente ia vir o Wendel. Então, o Botafogo melou o negócio, né? Então, dizem que foi por questões geopolíticas, outras pessoas já falam que o Botafogo que desistiu da contratação. Porém, na matéria aqui é o seguinte: após fracasso por Wendel, o Botafogo não tem pressa e vai avaliar necessidade de contratar volante de peso. Então, com esse título aí, o que dá a entender é que o Botafogo que quis se desfazer do negócio, então facilitou para se desfazer, em um acordo mútuo entre eles ali, entre o Zenit, entre o Botafogo e possivelmente até o atleta, a gente não sabe. Inclusive o atleta falou que não tem nada a ver com isso, mas ninguém sabe, tá, galera? Ninguém sabe, a gente não sabe sobre essas coisas, então o que a gente pode fazer é somente aguardar para saber os próximos capítulos. Porém, se o Botafogo não tem pressa para contratar um volante, né? O Botafogo tem hoje Danilo Barbosa, o Botafogo tem hoje Marlon Freitas, o Botafogo tem hoje Gregory e tem o Alan. 4 atletas. Então, para o Botafogo trazer o Wendel, né, o Botafogo ia ter 5 volantes no elenco. Então, o que me faz pensar que com o dinheiro que o Botafogo investiria no Wendel, o Botafogo pode investir em um meio atacante, né, um ponta
Tá, galera? Então é muito... Dá pra gente pensar um pouco. Porém, é como eu falei, a gente não sabe se realmente é isso que tá acontecendo, né? Mas, vamos lá. Se o Al Rayyan paga a multa dessa rescisória do Gregory, o Gregory vai embora. Para quem não sabe como funciona, é basicamente isso. O jogador tem o seu salário, o jogador recebe umas luvas, ali, premiações, essas coisas. Então, o jogador também tem uma multa rescisória. Ou seja, se o jogador quiser quebrar o contrato, ele tem que pagar a multa, tá? Se mesma coisa é o Botafogo. Se quiser quebrar o contrato do jogador, vai ter que pagar uma multa ao jogador. Assim serve para os clubes que querem contratar atletas de outras equipes. Para retirar o tal jogador antes de finalizar o contrato, vai ter que pagar uma multa rescisória. Então o Gregory tem a multa, então se o Al Rayyan do Arthur Jorge pagar a multa, o Gregory vai embora. Então assim o Botafogo teria 3 volantes ali. Danilo Barbosa, muito bom jogador, Alan, bom jogador, e Marlon Freitas, muito bom jogador, tá? Porém, um jogador a mais não seria ruim no Botafogo, ainda mais da qualidade do Wendel. Então agora a gente pode ver aí com bons olhos aí, que bons olhos, vamos falar bons olhos no bom falar, né? Clubes do Brasil já devem estar de olho nele, tá, galera? Não, se for questões geopolíticas, ele não vai para nenhum clube, pelo menos não agora. E se não for isso, ele vai para algum clube aí brasileiro. Vamos aguardar. A gente sabe que o scout do Botafogo é muito bom. Outra informação é que o Botafogo tá de olho, galera. Sabem quem? Já falei dele aqui outras vezes no canal. Então, cara, o Elinho, esse Red Bull Bragantino, ele joga no Toluca, tá? Ele é atacante, para quem não sabe. Então, assim, o Botafogo já fez uma sondagem por ele, né? Outras vezes aí, e ele defende o Toluca do México. Então, assim, segundo o perfil Olheiro Sudaca, Elinho vem recebendo sondagem de diversos clubes brasileiros e não descarta voltar ao país. O Toluca, por sua vez, ainda não tomou decisão sobre o futuro do jogador. Elinho chegou ao Toluca em setembro de 2024 por cerca de 84 milhões de reais na época. O atacante não conseguiu desempenhar tão bom futebol mexicano. Apenas 3 gols marcados em 23 jogos. Então pode ser que o Botafogo faça investir nesse jogador, que por sinal, para mim, cara, é um bom jogador mesmo, ele joga muita bola. Porém, o Botafogo não vai precisar só do Elinho, o Botafogo vai precisar de outros atletas. O Botafogo ali, no setor da ponta esquerda, o Botafogo precisa de um jogador de velocidade. Cara, é aquele negócio, o Botafogo precisa de jogador que decida jogadas, tá? O Botafogo precisa de um elenco encorpado para ter grandes jogos. Por exemplo, uma Libertadores, a gente pega um Palmeiras, né? Eu sei que é jogo duro, a gente sabe. Mas o favorito é o Palmeiras, não dá para negar, né, gente? O Palmeiras vem na sequência de embalo, tem um banco muito bom, tem um time titular muito bom. O Botafogo precisa do meio campo que resolva, tá? O Botafogo sem o Savarino não tá jogando muita bola, não tem tanta criação de jogada, né? Nos últimos jogos de Botafogo, deixa ver isso aí. O Botafogo contra o Estudiantes deu muita brecha, o Botafogo fez 2-0, mas tomou o empate. Então, assim, a ausência de Barbosa, a ausência de Bastos, a ausência de Savarino, nos últimos jogos, depois que saíram machucados e tal. Cara, é nítido que o Botafogo precisa de reforço para esses setores, principalmente para o meio campo. O Botafogo precisa urgentemente de 2 ou 3 meio-campistas que decidam as jogadas, que criem, que armem as jogadas, assim como foi com a Almada. E os pontas, o Botafogo precisa urgentemente, sim. Né? Para quê? Para que o Botafogo ali, nas pontas, tenha muita criação, mais volume de jogo, assim como foi com o Luiz Henrique, né? Cara, com Savarino e Almada. Cara, é complicado, tá? Falar. O Botafogo muito dificilmente vai trazer jogadores desse nível, né? Mas dá pro Botafogo buscar, velho. Buscar. Tem o Elinho aí, se o Botafogo traz o Elinho, o Botafogo traz aí 2 meio-campistas bons ali, né? O Botafogo joga com o Gregory e Marlon Freitas. Porém, o Renato Paiva, me parece que ele gostou muito dessa formação de 4-4-2, mas também dá para entender que o Botafogo não tem peças ali para jogar em outra formação. Eu preferia quando o Botafogo jogava com a 4-3-3, né, do Arthur Jorge ali. Né? Se bem me lembro, era os 2 pontas, o Igor Jesus de centroavante, o meio campo ali formadinho, né? Então ficava muito legal a gente ver o Botafogo com aquele futebol. Bom, jogadores bons a gente tem a base, né? Agora falta o restante, que é o complemento para a cereja do bolo. Falta a cereja do bolo, na verdade, tá? Então vamos aguardar os próximos capítulos. E é isso, galera, tá? E lembrando que o Botafogo também pode trazer Bitelo, a gente não sabe. Porém, portais russos dizem que o Dinamo Moscou... quer dizer, o Dinamo Moscou não vendeu o Bitelo ao Botafogo justamente por dúvidas sobre a condição financeira do Botafogo. Tá? Então teve medo de levar calote e tal e não veio. A não ser que o Textor vá lá e pagasse à vista. Aí era outra coisa. Então, coisa que não aconteceu. E muito dificilmente vai acontecer agora no meio do ano, depois do que aconteceu com o Wendel, tá, gente? Então, vamos aguardar os próximos capítulos, né? E vamos torcer ansiosamente aí pro Botafogo, que vai entrar em campo hoje, provavelmente com o time reserva.
e vamos esperar um bom resultado, tá? Então esse foi mais um vídeo, tamo junto, até o próximo e fui!